E aí, estamos aqui para mais uma edição do Papo de Choro. Dessa vez a gente vai entrevistar essa figura aqui, ó. Márcio Marinho. Oi, Zé, tamo junto. Cavaquinista fera aqui de Brasília. Já virou uma celebridade aqui na cidade. Nada. E uma inspiração para mim também, como cavaquinista, uma referência. Fala, galera! Eu sou a Isa do Cavaco. Esse é o Papo de Choro, uma série onde eu converso com quem sabe do assunto. E aí, bora nessa? Márcio, conta pra gente um pouco da sua infância, assim, da sua vida. Você nasceu aqui em Brasília, você veio morar aqui, como é que foi essa parte da sua vida? Então, na verdade eu nasci em Brasília, né? Nasci em Brasília, venho de uma família assim de músicos, apesar de nem todos exercerem a profissão, acho que quem exerce a profissão mesmo de músico somos eu, Dudu, né, 7 cordas, e o Luciano também, que é da flauta. Meu tio Brito, que começou a ensinar a gente também. E eu nasci nesse ambiente musical, né, desde criança, então a gente já com 6 anos, 7 anos de idade, a gente aprendia a tocar um instrumento de percussão em casa, porque a roda de samba é a hora da brincadeira, né? Meu avô tocava acordeon, né? Meu pai toca cavaquinho, toca bateria, meus tios também tocam cavaquinho, até minhas tias, né, cantam também um pouquinho, tocam um pouco de violão. Então eu venho nessa questão de uma família bem musical mesmo. Então essa questão da música já tá comigo, acho que desde quando eu nasci, na verdade, né? Porque você já tem convivência com a música, né? Dizem que quando eu tinha uns 2 anos eu cantava assim quase todas as músicas das escolas de samba, enredo, né, do Rio de Janeiro, né? Eu fico até de cara, eu não lembro de nada, né? Mas minha tia falava isso, que eu cantava vários sambas enredo e tudo de cor. E a música tá dentro de mim desde quando eu nasci. A música escolhe a gente, né? Não tem esse negócio, a gente vai, se apaixona e vai só indo. E que momento que você teve contato assim com o cavaquinho? Foi alguém que te chamou a atenção? Você viu alguém tocando? Ou você já tinha esse contato, né, pelo samba? Então, contato com o cavaquinho, eu sempre tive contato com o cavaquinho sem ter, né? Assim, contato de ver meu pai tocando, de ver meus tios. Com 12 para 13 anos, eu acho que mais ou menos, eu comecei. Na época do Pagode 90, tava em alto o Pagode 90. Altos Pagode 90, mas eu sempre gostei. No início eu já comecei no pagode e no choro já. Porque eu já tive esse contato com o choro por causa do meu tio Brito. O meu tio Brito, né, o Brito 7 cordas, o Ricardo, que inclusive começou a ensinar o Luciano também, começou a ensinar o Léo Benon, que eu não sei nem se o Léo Benon tinha aula com o Evandro ainda. Acho que o meu tio que foi o primeiro que começou a ensinar o Benon. Posso estar até errado aqui, tá, Benon? Mas se eu não me engano, meu tio começou a ensinar o Benon, depois veio o Evandro, né? Aí o Benon entrou na escola de choro depois. Só que o contato com o cavaquinho já era em casa, vendo meus tios tocar, meu pai tocar, só que nunca tive interesse. Aí depois assim, sei lá, eu não sei, tipo, meu primo Luciano tocava cavaquinho, começou a querer tocar uns pagodes também, eu comecei a querer, acho que foi isso. Mas logo depois eu conheci o choro. Que meu tio me mostrou Lamentos do Pixinguinha, eu lembro isso até hoje, foi a primeira música que eu senti alguma coisa, sabe quando tu escuta alguma coisa que te arrepia, tu não sabe o que é? Que tem aquela harmonia, né? Segunda parte. E eu senti um movimento na harmonia, não sabia identificar o que era, mas eu sentia aquilo muito bonito. E eu, caramba, foi a primeira música que eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar isso. Porque sempre tem um start, né, no choro, assim, né? Acho que em qualquer, né, gênero musical que você queira aprender, essa questão de você olhar e, caramba, velho, que música linda, eu preciso aprender isso, preciso assim, saber mais sobre. Então foi isso, o primeiro contato com o choro foi pelo meu tio Brito, só que foi mais nessa onda do pagode mesmo que eu comecei a querer tocar cavaquinho. Depois eu conheci o choro, mas foi, tipo assim, rápido. Foi pertinho um do outro, né? Não teve, tipo assim, não teve distância, assim, foi, só se lá foi no mesmo ano. Assim, entendi. que eu conheci as duas coisas, sabe? Você conheceu o choro aqui pelo clube ou... Não, meu tio, foi o Brito. Foi por causa do Brito mesmo, né? Contato com ele, né? Isso, ele aí... levava pra roda de choro, alguma coisa assim, do tipo? Ele levava, tinha a peixaria, a antiga peixaria, não sei se você não pegou essa época da peixaria, que eu já ouvi falar, né? Que era lá na 16, no final da 16, o Carlos Poiares tocava flauta, a gente gravou até no disco dele, então meu tio levava a gente pra ter contato, mas foi assim, essa questão de querer mais, querer saber mais, foi por conta própria mesmo, assim, de querer, né, de pesquisar, de ir atrás. Tanto é que logo depois eu consegui uma bolsa aqui na escola de choro, o Reco me deu uma bolsa. Eu não sei como é que aconteceu, o Reco me achou lá em casa, eu toco o telefone, não tinha nem celular na época, eu não tinha pelo menos, já tinha os celulares, mas era menos acessível, né? E o Reco me ligou lá em casa e falou, pô, tem como você fazer uma apresentação? Era naquela praça, onde ali do lado do Beirute, aquela praça que é uma praça que tem um palco. Aí eu cheguei lá, pô, saí correndo atrás, que eu não tinha um grupo assim, né, pra tocar. Tocava assim, tinha os novos Chorões, que era o grupo que meu tio Brito fundou, que era eu, Benon, Rafael Bandol,
o Luciano e o Dudu. O Dudu né? também entrou depois. Mas a gente não tinha essa questão do hábito igual hoje em dia de tocar assim. A gente se encontrava, mas hoje em dia tem muito mais gente se encontrando e fazendo roda. Eram nichos menores. Tipo assim, por exemplo, aí tinha o Rogério, o Caetano, o Daniel Santiago, o Hamilton, né? Com outra galera do choro, com a galera mais velha. Eles tinham contato com a galera mais velha. A gente teve contato com eles já, com o Rogério, com o Hamilton, que era uma outra geração mais nova, e a gente veio logo depois. Né? Então, eu entrei no Clube do Choro em 99, se eu não me engano. Eu tentei entrar, era muito concorrido o Clube do Choro, a escola de choro, na verdade. Na época era muito concorrido, era muito difícil. Eu tentei entrar a primeira vez, não consegui. Depois que o Reco me chamou para fazer essa apresentação, eu fui cara de pau. Eu falei, me arruma uma bolsa lá na escola, não tem como. Aí eu falei, na hora, velho. No outro dia, assim, no outro dia eu já liguei lá na escola, falei, acho que era a Viviane, que era a secretária. Aí eu fui aluno do Jorge Cardoso, foi meu primeiro professor aqui na escola de choro. Depois que eu fui ser aluno do Rogério. Isso 99 já, eu acho que isso era 1999, mais ou menos. Massa. Cronologia eu não sou muito bom, não, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu também sou ruim de datas. Poxa. Mas aí, então, você começou a ter esse contato com o choro já, a partir daí você construiu sua carreira no gênero. Aí eu comecei a... Né? Tipo, teve grupos depois? Aí me chamaram para entrar no Sorrindo à Toa, que era o grupo dos alunos da escola de choro, que era meio que representava. Era o Rafael dos Anjos, Cacá França, que era o cavaquinista, se não me engano. Aí tinha um outro Cacá e tinha o Otílio, o saudoso Otílio, que até nos deixou um tempo atrás aí, amigão, né? Foi cedo até demais, a gente ficou até de cara, mas enfim. A gente fez esse grupo, aí logo depois a gente fez o trio Cai Dentro, que era eu, Rafa e o Henrique Neto, que a gente ganhou até um festival lá no Rio, festival Nova Geração Musical, esqueci o nome do projeto, que a gente ganhou um prêmio, aí ganhamos uma grana para gravar um álbum, ganhamos uma bolsa de estudos lá com o Ian Gash, lá no Rio, lá no Sigan, que era uma escola que o Ian Gash tinha lá, né? Que foi lá que a gente começou a estudar orquestração, né? Lá que eu comecei a entender melhor os modos, né? Entender melhor a questão das escalas, porque até então eu improvisava... Essa parte mais formal da música, né? Lá eu aprendi muito lá, né? Lá no Sigan foi uma experiência, foram 6 meses, a gente uma vez por mês ficava 3 dias, mas eram 3 dias, tipo assim, intensos, né? Que era aula o dia inteiro, era muito legal. Uma coisa tipo Civebra, né? Tipo Civebra, né? Exatamente. Entendi. Era muito legal, foi uma experiência muito legal. Pô, massa. E conta pra gente um pouco dos discos, assim, que você gravou, seus projetos autorais, pro pessoal, né, que tá assistindo também conhecer. Então, a gente não chegou a gravar com o Sorrindo à Toa, a gente gravou com o trio Cai Dentro, foi até esse prêmio que a gente gravou. Depois teve Galinha Caipira Completa, que eu formei esse quarteto, eu, Rafael dos Anjos, Hamilton Pinheiro e Black, Rafael dos Santos, que é o Black da batera, né? Que a gente também ganhou um projeto, o prêmio Pixinguinha também, que a gente também gravou o disco, lançou, viajou com esse trabalho, fizemos na turnê. Só que esse grupo não durou muito tempo, a gente lançou um disco, gravou, demorou um tempo, assim, a gente participou de alguns festivais, né? Lá na Savassi Jazz Festival a gente participou também, alguns lá na Chapada Jazz Festival, no Goiás Jazz Festival, lá em Goiânia, então a gente participou de alguns festivais, tocamos legal. A gente queria ter, assim, mas cada um foi seguindo o seu caminho, né? E aí depois eu fiz esse disco solo de cavaquinho de 5 cordas, 2016, aí já estava em 2016. Esse do Galinha Caipira foi em 2009, mais ou menos 2010, esse já foi em 2016. Mas eu sempre gravando outros discos com outras pessoas, mas os meus solos eu sempre demorei um tempo para fazer. Engraçado isso. Agora eu tô fazendo mais assim, né? Com mais frequência. Aí depois depois Galinha Caipira Completa e gravei esse solo de cavaquinho de 5 cordas em 2016. Aí depois eu gravei o Tropicalibá em 2000 Não, aí depois gravamos Faz Quarteto em 2018, mais ou menos, 19, não sei. Aí em 2020 gravei o Tropicalibá e agora a gente gravou esse com o Spock agora esse ano, que é esse disco novo que a gente tá lançando. Porque lançar, assim, uma coisa é tu fazer disco, lançar, né? Assim, tu soltar. Outra coisa é você trabalhar o trabalho. Porque é isso que é uma questão, às vezes, que pelo menos eu peco um pouco. É uma parada até que eu tô tentando melhorar essa questão. Porque a gente lança, sai lançando e tu não trabalha o disco. Por exemplo, o Tropicalibá, quando eu lancei, foi na pandemia. Também eu me ferrei, sacou? Porque foi na época da pandemia. Foi em 2020 que eu tive que lançar ele. E foi bem no auge. Já tava pronto, velho. Eu falei, não vou esperar a pandemia pra lançar esse negócio, não. Porque o disco, pra mim, o álbum, é um retrato daquele momento. Hoje em dia eu escuto meus álbuns antigos, assim, os que passaram, eu falo, caramba, assim, a gente vê um processo de até... Você não toca mais o que você tocava aquilo ali. Não é mais você, aquilo ali. A gente vai mudando. Vai mudando e é normal. Então, tipo assim, se eu demorasse mais pra lançar, eu ia falar, poxa, mas eu não tô tocando
igual tá isso aí. Eu já tô tocando, e hoje em dia, quando eu vou tocar alguma coisa de bar, que eu nem lembro mais várias coisas, porque é muita coisa, né? Mas quando eu vou tocar alguma coisa, eu toco diferente, de uma maneira mais tranquila, digamos assim. Porque eu já meio que digeri o repertório, então eu já tenho uma outra conotação do que eu acho que é aquela interpretação para aquilo ali, do que quando eu gravei. Uhum. Eu escuto a gravação, eu acho legal, mas se eu fosse gravar hoje, eu gravaria de outra forma. Entendeu? Então já pensou se eu tivesse lançado agora, eu já não ia querer nem lançar. Porque eu ia falar, poxa, eu vou lançar isso aí, eu já tô tocando totalmente diferente. Então por isso que tem questão de lançar, mas tem a questão de trabalhar a divulgação e o lançamento do disco, que é o que a gente está tentando fazer com esse do Spock agora também. Entendi. Então esse foi o último que eu gravei agora. Do Choro Livre também, que eu gravei também com o rap do Bandolim, Choro Livre, mas aí fazendo um cavaquinho mais base, né? Centrista, né? Centrista. Esses aí é mais como solista, esses que eu te falei. Sim, legal. Eu já ouvi alguns já. Uhum. Até recomendo o pessoal que está assistindo procurar o trabalho do Márcio. Vai lá, galera. É bem legal. E, Márcio, conta pra gente um pouco da sua parceria com o Vitor. Tem uma música sua que a gente vai tocar no projeto, na nossa apresentação, chamada Alô Nelson. Aí eu queria saber um pouco mais da amizade de vocês, como que nasceu essa música. Então, a parceria com o Vitor surgiu mais ou menos... A gente sempre foi brother das antigas, né? Muito tempo. Assim, mas não tão próximos. Mas um sempre respeitou o outro, né? Sempre curtiu a vibe do outro de tocar, né? E da vibe mesmo da pessoa. Mas aí o Vitor se mudou pro Lago Norte uma época, acho que foi 2016, 2015, se eu não me engano. E aí a gente fez uma música juntos chamada Virada do Choro. Nessa época a gente começou a, né, se aproximar mais, né? Por ter afinidade mesmo. E aí a gente compôs a primeira música junto, que foi a Virada do Choro, que eu lembro disso até hoje, que rolou esse projeto, Virada do Choro, lá no Eixão. Foi esse projeto, inclusive, que inspira muito o choro no eixo, sabe? Essa questão de você ocupar o eixão tocando choro. Isso não rolava. Então o César fez, era o Cezinha que fez junto com o Pablo, se eu não me engano, e com a Gabi Tunes, eu não lembro. Era uma galera, e o Cacai Nunes, eu não lembro. E a galera fez esse negócio e a gente ficou doido com isso. Eu falei, caramba, velho. E aí o nome do projeto era Virada do Choro, né? E a gente compôs essa música, beleza? A gente compôs, aí postamos, aí deu uma viralizadinha assim pro instrumental, tipo assim, deu mais de 100 mil visualizações, deu uma pancada de visualização. A gente falou, poxa, vamos fazer mais umas paradas juntos. Aí logo depois, tava rolando essa parada do ao vivo, do Facebook, né? Não era nem... Aí rolava aquela Varanda Fuleira, não sei se tu chegou a ouvir falar do Varanda Fuleira, que era o Leozinho do pandeiro, o Jean, e tinha mais alguém que tocava, velho. Eram os dois, era um trio, não lembro. Que eles faziam os ao vivão toda terça-feira à noite. Aí a gente, pô, que massa, não sei o que, a gente via... Só que era bem caseirão mesmo, que era com o celular. Quando a gente botou a primeira vez, já era com webcam, não sei o que. O Carlão, pai do Vitor, sempre tecnológico pra caramba, sempre na frente, né? E aí a gente começou a compor músicas juntos, e aí depois a gente começou aí tivemos uma ideia de fazer esses ao vivos, né? A gente nem falou com o pai dele, a gente, pô, pra divulgar nossas músicas, divulgar nosso som, pra trocar uma ideia com a galera, pra fazer uma parada assim, não esporádica, uma parada semanal Recorrente, mesmo. né? Recorrente. Pra bater papo com a galera, pra trocar ideia e botar nossas músicas pra jogo. Tocar, né? E botar o nosso nome pra jogo, né? A gente, né? Quanto mais você tá aparecendo ali, mais você tá, de alguma maneira ou não, você tá expandindo o seu trabalho. E aí, quando a gente falou pro pai do Vitor, velho, já teve outra... A nossa amizade começando assim mesmo, né? Tipo assim, de tocar, compor, e depois a gente começou esse projeto do Face Musical, que é um projeto que a gente tem no streaming, quem quiser dar uma sacada, tem o site, né, Face Musical. Face, né, de Face, né? Face Musical, tem vários programas, né? A gente gravou com o Nelson Faria, com Hélio Oléria, com Sombrinha, Arismado Espírito Santo, Ginga, né? Entre outras, Mônica Salmazo, né? Tem vários... E outros artistas da cidade, que era um programa onde a gente entrevistava a galera e tocava umas músicas nossas e umas músicas do convidado. Porque a gente, pô, vamos fazer umas músicas nossas e uma música do convidado, porque aí o convidado não vai achar ruim de tirar a nossa, e a gente, pô, também divulga a nossa e divulga do convidado. E nunca deu problema. Assim, a gente sempre conseguiu tocar as músicas nossas e a do convidado e sempre sair o programa certo, do jeito, né, que a gente queria. E aí, a gente foi fazendo vários programas, aí nós estamos fazendo mais música. Então a gente hoje tem mais de 50 músicas juntos. A gente até brinca que fala que é tipo Toquinho e Vinícius, Tom Jobim e sacou? Essa parceria que, tipo assim, galera tem mais de 40... Arlindo. Sombrinha Arlindo tem tipo mais de 40, 50 músicas juntos, né? E aí foi assim, a nossa amizade começou pela composição, acho assim, né? E aí, acho que é pela vibe mesmo, de um pro outro. E a gente começou, né? Aí temos esse programa, aí fundamos o Face Quarteto, que é esse grupo. Aí agora estamos aí fazendo esses shows com o Spock, divulgando, e é isso, né? Aí fazendo turnê, fizemos uma turnê ano passado pela Europa.
Fomos para Lisboa, Roterdã, Amsterdã, Roma, Berlim, Dresden e Madrid. E graças a Deus, comigo, com o Vitão, a gente sempre, velho, graças a Deus que eu falo assim, isso é bom pra caramba, porque, gente, é difícil tu achar uma amizade que bata assim, que você, poxa, pô, é pau pra toda obra, velho, tu propõe uma parada, o cara bora, tu fala um negócio, o cara fala, poxa, será que é isso mesmo? Então, tipo assim, se complementa. Então, isso é difícil, sacou? Essa parceria. E eu falo que é difícil porque eu acho que é difícil, sacou? Você ter um parceiro assim, porque não é só da música. Se eu precisasse, eu ligar pro Vitor agora e falar, meu irmão, tô precisando de uma parada aqui que ferrou, bicho, meu irmão, agora, e vice-versa. Então, eu acho que a amizade, né, eu acho que é além, pelo menos é o que eu penso, da música. A música, ela tá ali pra pavimentar aquilo ali. E a gente já ama o que gosta, já ama tocar. Então, se a gente faz com amor a tocata e a relação fica com amor, tá tudo certo, se der um problema a gente vai resolver, não vai ficar brigando. Porque tem gente que é assim, vai dar um problema, não resolve, não, resolve isso aí, pelo amor de Deus. Não, bicho. E aí, bora resolver? Bora. Sim. E pronto. Não tem negócio de ficar joga pra um, joga pra outro, bora resolver junto, bora. Se tu conseguir resolver, tu resolve. Se eu conseguir resolver também aqui, a gente resolve. E é isso. Sim. Falei pra caramba da parceria, né? Porque é uma parceria mesmo, tipo assim, que dá vários frutos, não só musicalmente falando, mas na vida mesmo. Na né? vida, sacou? Galera, então é isso. Queria agradecer o Márcio aqui. Eu que agradeço. Pô, foi bom demais. Pode estar sempre. Tamo junto. E vamos levar o Saudando Choro lá no Choro do Eixo. Vambora. Deixa o convite pra galera assistir aí a gente. Bora, galera. Choro do Eixo lá no Eixo do Lazer todos os domingos a partir do meio-dia até as 17 horas mais ou menos. Todo domingão. Leve suas câmeras, seus coolers, seus pets, as crianças, todos e todas. Evento democrático, ressignificando os espaços públicos. E é isso aí, pessoal. Então, obrigado. Continue acompanhando nossa página aqui. Tá, beleza? Acompanhe o trabalho do Márcio também. Segue ele nas redes sociais. Márcio Marinho Oficial no Instagram. Isso. Se eu botar lá Márcio Marinho, tem só eu e o deputado. É, tem deputado? Tem um deputado chamado Márcio Marinho, nós dois. Se não lá. sou ele, é ele, sou eu, se não sou eu, é ele. Então, pronto. Escutem as músicas, né? O trabalho dele. E é isso aí. Vamos seguindo para mais outra edição de Papo de Choro. Valeu!